A paz de Deus, nosso Senhor, Deus eterno e todo-poderoso, excelso, que Ele, sendo Deus, se manifestou na pessoa do Filho Jesus Cristo, e Jesus, após a sua ascensão ao céu, anunciou a vinda do Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma trindade que Deus se manifesta em três pessoas distintas. Está escrita em toda a Bíblia que Deus se manifestou através dele próprio, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma verdade absoluta. Afinal de contas, nós servimos um Deus que é três e que ao mesmo tempo é um. Como que funciona esse negócio de Deus ser um e três ao mesmo tempo? O que significa a trindade na Bíblia? É o que eu vou tentar falar um pouquinho no vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Escola do Discípulo. Meu nome é Felipe Breder, é muito bom receber você aqui e hoje eu quero falar um pouquinho sobre a Trindade. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre a Trindade e por causa disso, antes de nós começarmos o nosso conteúdo, eu já peço para você curte esse vídeo, dá um gostei nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, acione o sininho porque tem muita coisa boa vindo por aí e você não pode ficar de fora do que nós estamos fazendo. Então se inscreve no canal aí e compartilha também com seus amigos. Com certeza a doutrina da Trindade é uma das coisas mais complexas de serem explicadas e entendidas no cristianismo. Não é muito esclarecedor a gente dizer para as pessoas que Deus é um em substância e três em pessoa. Como que funciona isso? Na verdade, nós adoramos três deuses? É um Deus que se manifesta de três maneiras diferentes? Ou são três pessoas diferentes com uma só essência? Não cabe na nossa imaginação tentar conceber um Deus dessa maneira. E é justamente por isso que a doutrina da Trindade se torna tão complexa. Alguns dias atrás eu recebi uma mensagem de um rapaz que disse que não conseguia acreditar na doutrina da Trindade porque é complexa demais e Deus é um Deus simples. Na verdade, é justamente por ser uma doutrina complexa que eu creio que ela seja verdadeira, justamente porque não foi algo inventado pela imaginação humana, mas que nós percebemos na revelação de Deus. Essa palavra Trindade realmente não aparece na Bíblia. Essa foi uma palavra cunhada por Tertuliano de Cartago nos primeiros séculos da igreja e realmente parece que na Bíblia não se fala tanto sobre Trindade. Existem poucos versículos explícitos que mostram a Trindade, como por exemplo, Mateus capítulo 28, quando Jesus disse para nós irmos e batizarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios, que também nos abençoa dizendo que o amor do nosso Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Alguns outros textos que podem ser esclarecedores, como o próprio batismo de Jesus, que quando ele se batiza, o Espírito Santo vem como uma pomba e ele ouve a voz do Pai. Nós vemos Jesus orando ao Pai. Por mais que nós não tenhamos a Trindade muito explícita na Bíblia, ela realmente está muito implícita em todas as Escrituras. De fato, a doutrina da Trindade não está claramente na Bíblia. Ela começou a ser entendida no decorrer da história da igreja. Mas isso não significa que ela não esteja na Bíblia. Na verdade, a Bíblia nos revela um Deus que exige ser explicado de maneira trinitária. Ou seja, a doutrina da Trindade não foi algo criado da mente humana depois dizendo, poxa, seria legal se Deus na verdade fosse três. Na verdade, essa não é nenhuma ideia muito concebível. O que acontece é que, de acordo com a experiência dos primeiros cristãos, com a experiência que a igreja teve, foi necessário explicar como Deus se revelou e como ele se mostrou a nós. E foi aí que a doutrina da Trindade começou a ser construída e entendida. A Trindade, ela foi uma experiência que exigiu uma explicação.
O que de fato aconteceu é que no Antigo Testamento as pessoas conheciam a Deus, elas tinham uma ideia de quem era Deus. E de repente apareceu um homem que se dizia ser Deus e as pessoas não conseguiam rejeitar aquele homem como não sendo Deus. Ele realmente trouxe evidências de que ele era Deus entre nós. Jesus fez sinais, maravilhas, ressuscitou pessoas dentre os mortos e ele mesmo ressuscitou dentre os mortos e ele se autoproclamou Deus. Inclusive eu gosto muito de C.S. Lewis falando sobre a divindade de Jesus no livro Cristianismo Puro e Simples, que inclusive, abre um parênteses aqui, a Thomas Nelson acabou de lançar Cristianismo Puro e Simples do C.S. Lewis em audiolivro, em audiobook para você escutar, então não perca tempo. E ele diz o seguinte: um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral, seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido, ou então o diabo em pessoa. Que ninguém venha com a paternal condescência de dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção e não quis deixá-la. Agora, parece-me óbvio que ele não era nem um lunático, nem um demônio. Consequentemente, por mais estranho e assustador e inacreditável que possa parecer, tenho que aceitar a ideia de que ele era e é Deus. Jesus é Deus entre nós e as pessoas testemunharam isso. E se Jesus é Deus, isso exige uma nova explicação sobre como ele se relaciona com Deus. Então quer dizer que existem dois deuses? Ou não? Ou é um Deus? Mas Deus não se contradiz. E Deus sempre se revelou no Antigo Testamento como um único Deus, como um Deus. Mas agora Deus está aqui na nossa frente, nós podemos vê-lo, nós podemos tocá-lo. Como que esse Deus se relaciona com Deus Pai? A Trindade, ela foi uma experiência vivida pela igreja que exigiu uma explicação. Não fomos nós que inventamos. O próprio C.S. Lewis diz que são as religiões simplistas que inventam as coisas. Ele diz o seguinte: se o cristianismo fosse algo que inventamos, é claro, seria mais fácil, mas não é. Não podemos competir em matéria de simplicidade com as pessoas que inventam religiões. Como poderíamos? Trabalhamos com a realidade como ela é. Só quem não se importa com a realidade pode se dar ao luxo de ser simples. Então não me surpreende o fato da Trindade ser complexa, algo que nós experimentamos e que exige uma explicação. Então os primeiros cristãos chegaram à conclusão que Jesus é Deus entre nós e ele se relaciona com Deus Pai. E aí, como então funciona essa relação? E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo também faz parte da Trindade? E durante a história da igreja foi justamente essa explicação que os teólogos tentaram encontrar e explicar como é esse funcionamento da Trindade. Afinal, é Deus que gerou o Filho e gerou o Espírito Santo? Ou não, Deus gerou o Filho e soprou o Espírito Santo? Os cristãos orientais diziam que Deus gerou o Filho e Deus soprou o Espírito. Os cristãos ocidentais diziam que Deus Pai gerou o Filho e Deus Pai e Deus Filho sopraram o Espírito. E essa discussão foi se seguindo por muito tempo na tentativa de entender como que funciona a Trindade. Mas antes de tentar explicar um pouco o que é a Trindade, eu gostaria de deixar muito claro o que não é a Trindade. Ideias que inclusive na história da igreja foram consideradas como heresias. Uma delas é o modalismo. O modalismo é a ideia de que Deus, na verdade, é um, mas ele se manifesta em três formas diferentes dependendo do lugar e do momento na história. Então Deus ele se revelou como Pai em um determinado momento, depois ele se revelou como Filho em outro determinado momento da história, como Salvador, e depois ele se revelou como Espírito Santificador. Na verdade é um Deus que se manifesta em três formas diferentes, né? Tem muita gente que usa uma ilustração dizendo a Trindade é como a água. A água ela tem uma só molécula, H2O, mas ela se manifesta no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Mas não dá para ser os três estados ao mesmo tempo. Essa é a heresia no modalismo, em que na verdade Deus não é três pessoas diferentes, mas ele é um Deus que se manifesta como três pessoas diferentes. Uma outra ilustração do modalismo, que foi inclusive utilizada por Epifânios, é a do Sol. O Sol é um só, mas ele se manifesta na luz, que nós vemos ele como luz, ele se manifesta no calor que nós sentimos do Sol e ele é o Sol propriamente dito.
Essa é uma ilustração que se refere ao modalismo, de um Deus que se manifesta de três maneiras diferentes, mas essa foi uma heresia descartada pela história, porque a Bíblia nos revela que tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito são três pessoas diferentes e que a melhor coisa que nós podemos explicar é que eles possuem uma só substância. Uma outra heresia que foi condenada no começo da igreja é o triteísmo, que na verdade são três pessoas distintas que não têm propriamente ligação entre si. Então Deus Pai é um, Deus Jesus Cristo é outro, Deus Espírito Santo é outro. Isso complica muito as coisas porque nos tornaria politeístas. Nós seríamos politeístas por adorarmos mais de um Deus ao mesmo tempo, e essa também foi uma ideia rejeitada na história da igreja que nós precisamos tomar cuidado. Durante a história da igreja, inclusive recomendo muito que você assista a nossa série da história do cristianismo como você nunca viu, a doutrina da Trindade tentou ser explicada por muitas pessoas e tentou se chegar a uma conclusão por muito tempo. Inclusive a doutrina da Trindade foi o centro da discussão da controvérsia ariana, que nós já falamos lá na nossa série, que dizia justamente que Jesus não poderia ser Deus da mesma substância do Pai. No ano de 675, no Concílio de Toledo, a igreja chegou a um resumo da Trindade que pareceu ser muito bem aceita por toda a igreja do Ocidente naquele tempo, que dizia o seguinte: conforme a conclusão do concílio, este é o modo de falar sobre a Santa Trindade. Não se deve falar ou crer na existência de algo tríplice, porém em uma trindade. Também não é adequado que em um Deus exista uma trindade. Antes, o único Deus é a Trindade. A respeito dos nomes que recebem, a designação atribuída expressa o fato que o Pai relaciona-se com o Filho com o Pai e o Espírito Santo com ambos. Embora sejam designados como três pessoas, tendo em vista seus relacionamentos, nós acreditamos em uma única natureza ou substância. Embora professemos a existência de três pessoas, não professamos a existência de três substâncias, mas de uma substância e três pessoas. Pois o Pai é Pai não em relação a si mesmo, mas em relação ao Filho. O Filho é Filho não em relação a si mesmo, mas em relação ao Pai. E da mesma maneira, o Espírito Santo não se refere a si mesmo, mas se relaciona ao Pai e ao Filho. Pois é chamado o Espírito do Pai e do Filho. Assim, quando usamos a palavra Deus, ela não exprime um relacionamento com outra pessoa da Trindade, como o Pai com o Filho, ou do Filho com o Pai, ou do Espírito Santo com o Pai e com o Filho, mas exprime a Deus, que se refere somente a Ele mesmo. Eu sei, talvez isso seja um pouco complicado para você entender, porque realmente a Trindade ela é difícil de ser explicada. No decorrer da história, grandes homens buscaram explicar a Trindade, como o próprio Agostinho de Hipona, o grande teólogo dos primeiros séculos da igreja, que disse que na verdade a Trindade existe eternamente e o Pai, o Filho e o Espírito Santo se relacionam entre si perfeitamente, que na história parece que o Filho e o Espírito são subordinados ao Pai, mas na verdade não existe essa hierarquia, não existe essa diferença dentro da Trindade. Para Agostinho, Jesus Cristo foi identificado como a sabedoria e o Espírito Santo como aquele que une o Pai e o Filho em amor e une também a Trindade em relacionamento com a criação. O Espírito Santo é responsável então em unir a Trindade em amor e nos unir com Ele em amor. Claro que Agostinho de Hipona também foi criticado, porque na visão dele parece que o Espírito Santo funciona só como uma cola, uma fita adesiva entre Deus e o Filho, entre nós e a Trindade. Mas interessante na visão de Agostinho é que o homem não foi criado só à imagem de Deus, mas ele foi criado à imagem da Trindade. Se a Trindade é um perfeito relacionamento, isso significa que nós também dependemos desse relacionamento com Ele. Outras pessoas tentaram explicar, como o próprio Karl Barth, que foi um grande teólogo do século XX, responsável pelo que foi chamada da nova ortodoxia da igreja. E para Karl Barth, a doutrina da Trindade ela era importantíssima, porque nós só podemos entender e conhecer o Deus que se revela se nós entendermos que ele é uma trindade. Para Karl Barth, Deus revela a si mesmo por meio de si mesmo. E ele chegou a uma conclusão interessante, em que ele disse que a humanidade é pecadora. Se o homem é pecador, ele não tem condições de ouvir a palavra de Deus. Mas, na história, o homem ouviu a palavra de Deus e entendeu essa palavra e conheceu os seus próprios pecados. Então, como que um homem pecador pôde conhecer a um Deus que não se relaciona com pecadores? Somente a Trindade pode explicar isso, porque para Karl Barth,
O Pai se revelou por meio do Filho, o Filho Jesus é quem revela ao Pai, e o Espírito Santo é aquele que nos faz entender, que nos dá um entendimento, que nos dá a capacidade de conhecer o Filho, de entender o Filho. Calbart é um pouco complicado de ser entendido, mas resumidamente ele tentou explicar a Trindade dessa maneira, da forma como Deus se revelou a nós. E eu poderia falar aqui de muitas outras pessoas que buscam explicar a Trindade, e todas elas muito importantes para o nosso entendimento e contribuíram muito para a nossa teologia. Tudo isso para mostrar para você que de fato a Trindade não é simples de ser explicada, apesar dela ser um fato que nós experimentamos através